Salve, salve, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos começando mais uma aula e dessa vez para a gente falar sobre o uso do X e do CH e trazer algumas dicas para vocês. Então, vem comigo, professor Bruno Bandeira, que você vai ali aprender um pouco mais sobre essa dúvida que às vezes gera na gente sobre como escrever ali determinada palavra, se é com X, com CH, elas vão ter o mesmo som ali em determinados contextos, então isso causa uma dificuldade. A intenção não é achar que tudo ali depende só de uma regra que você vai saber tudo. Então, mais que saber uma regra, uma dica, você tem que prestar atenção ao seguinte, que na língua portuguesa a gente tem influências de outros povos, dos povos indígenas, dos povos africanos, do povo europeu. Então, algumas palavras elas sofrem algumas influências, elas têm origem também de outros povos, que faz com que a gente não pense só que uma regra vai definir isso. Então, por isso que a intenção aqui é colocar algumas dicas para vocês a respeito deste assunto, ok? Dito isto, vamos seguindo então para as nossas regras, uso do X, CH e as nossas dicas também que a gente pode utilizar. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai analisar aqui é o seguinte: palavras que começam com em. Esse em, não, o em é esse com EN. Então, o que a gramática nos diz como uma regra? A gramática diz que quando a palavra iniciar com em, nós vamos grafar, escrever a palavra com X, com X. E aí, como é que a gente pode ter como exemplo ali? Enxurrada, palavra enxurrada. A palavra enxada, o cabo da enxada quase atingiu o meu patrão. Então, nesse caso, você está trabalhando enxada e esse enxurrada com X. Você está grafando ali com X, ok? E aqui, ó, isso, mais alguns exemplos aqui. E você pode perceber que nestes exemplos a gente tem muitas palavras que elas são conhecidas. Elas são conhecidas ali do grande público. Então não é... Lógico, em algumas questões de prova aparecem palavras que às vezes não são parte do teu contexto. E aí você vai ter que ter um pouquinho mais de atenção. Mas a maioria desses casos, você tem palavras que elas são muito do cotidiano. Podemos seguir? Segundo momento em que a gente pode ter uma ajudinha ali gramatical para o uso do X e do CH. Quando a palavra possui ditongo, você escreve com X. O que vem depois vem com X. O que é ditongo, professor? Quando eu tenho ali vogais que ficam juntinhas ali na mesma sílaba. Elas não se separam. Casos da palavra frouxo, ó, tem o ditongo. Esse ou, após o ditongo, já vem o X. Frouxo, peixe, caixa. Então, nesses casos, você tem ali a grafia com X. Após o ditongo, você escreve com X. Deu para perceber? Deu? Mais exemplo, né? Para a gente precisa de um pouquinho mais de exemplo. É Então, claro. olha esse grupinho aqui de palavras, para ficar um pouquinho mais claro para ti. Ok, vamos lá. Então, terceira dica que a gente pode trabalhar aí em relação ao uso do X e do CH, no caso de qual palavra, de qual momento que a gente pode ver ali? No caso do me, ou mi, que a gente vai pronunciar. Professor, como assim? Esse mi, ou me, que a gente pronuncia, esse ME, quando tiver esse ME iniciando ali uma palavra, você vai colocar com X. Você vai colocar com X. Exemplos. Mexer, o verbo mexer. Ele mexe nas coisas, ele mexia bastante. O verbo mexer e qualquer outra palavra oriunda dele, você vai colocar com X. Mexerica, X também. Você pode colocar ali com X, não tem problema nenhum. E esse outro grupinho aqui de palavras que a gente vai vendo aqui, ó. E aí tem uma observação. Atenção, a gramática nos diz isso. Toda vez que aparecer esse me,
você vai colocar ali com X o que vier depois. Porém, quando a gente fala assim, a mecha do cabelo estava perfeita. Esse mecha do cabelo não tem nada a ver com o nosso verbo mexer. Pelo contexto, isso a gente sabe, fica claro. Só que mecha de cabelo, você vai colocar ali com CH. Olha essa dica ali. E o mexer e não mexa aquilo, não mexa nisso, aí você vai colocar com X. Ok? Fica uma dica ali. Certíssimo? Vamos então para a nossa próxima dica. Nossa próxima dica vem em relação ao uso do quê? Quando a gente trabalha com palavras estrangeiras, palavras indígenas, palavras de origem africana. A gramática nos diz que devemos utilizar o X. Então, casos de palavras como chavante, você coloca ali com X. Xangai, você coloca com X. Xingu, você escreve com X. Você escreve com X, ok? E aqui a gente tem essa possibilidade. Então, palavras que elas são aportuguesadas, ou seja, elas vão sendo transformadas para a nossa língua portuguesa, elas são de fora de outras origens, elas são escritas, elas são grafadas com X. São escritas com X. Ok? Podemos seguir? Podemos, então vamos lá. No caso de palavra, professor, mas tem um grupo de palavrinhas ali que sempre serão escritas com X? Sim. Atenção a este quadrinho aqui, ó. Apareceu? Opa, apareceu. Então, nesse quadrinho tem algumas palavras que elas sempre serão escritas com X. Boa. Próximo quadrinho, que a gente pode ver também palavras que sempre serão escritas com CH. Quadrinho aparecendo agora. Dá uma conferida. Pronto, pronto, pronto. Ok. Outro ponto que a gente pode trabalhar são as palavras homófonas. São palavras que têm o mesmo som, só que elas têm significados diferentes e escritas diferentes. Eu trouxe para cá para vocês os exemplos para a gente dar uma discutida. Por exemplo, taxa. Olha essa letra maravilhosa do professor de vocês. Taxa existe com X e com CH. E aí é o seguinte, esse primeiro se refere à questão de cobrança, juros. Então, quando você diz a taxa daquele banco estava muito alta, muito elevada. Taxa com X se refere a situações e movimentações financeiras. Taxa com CH existe. É um preguinho, é o que a gente chama da taxinha. Colocaram uma taxa na cadeira do professor. Aí eu tenho taxa com CH. Também tem mais uma plaquinha aqui que eu trouxe para vocês, de homófonos, não esquece esse nome. Bucho com X, bucho com CH. Bucho, a gente tem o seguinte, as duas grafias estão certas, mas eles têm significados distintos. Então aqui, ó, esse bucho com CH é o que a gente mais utiliza, referente a barriga, estômago, ou até mesmo quando você fala ela fez uma buchada de bode, você utiliza esse buchada utilizando o CH. Bucho com X significa o quê? Esse bucho com X é quando eu trabalho com um pequeno arbusto, uma pequena planta. Então, quando eu digo, eu fui ao jardim e cortei o bucho, e podei o bucho. Eu fui ao jardim e podei o arbusto, o pequeno arbusto, a plantinha. Entenderam? Basicamente vai ser isso. E outro que eu trouxe aqui para vocês, chácara com X e chácara com CH. Chácara com CH é o que a gente está mais acostumado, que é quando você utiliza para se referir a um local, geralmente que a gente vai descansar, mais afastado do interior, para a gente ganhar umas energias, repor nossas energias. E esse chácara com X, ele existe sim, ele vai existir, e ele vai indicar para a gente o que, mais ou menos? Ele vai indicar uma narrativa que é feita em versos. Então, toda vez que eu me referir, eu compus uma chácara, né? Eu compus uma casa, mas quando eu digo eu compus uma chácara, eu compus uma narrativa
E no caso, essa narrativa ela é toda trabalhada em versos. A gente verifica isso muito na literatura mais clássica. Ok? Dito isto, vamos aqui ao seguinte. Você consegue me dizer rapidamente? Xícara com X ou CH? Vou fazer aqui a figuração. Xícara com X. Chávena também pode ser um nome dado a isso aqui também. Chávena é com X ou com CH? Chávena é com CH, que é sinônimo também para xícara, para taça também. Mas, vamos lá. Isso aqui, ó. Isso é um chaveiro. Chaveiro eu escrevo com CH. Chaveiro, chaves, tudo isso é chave também. Tudo isso eu vou escrever com CH. Bora, o que mais a gente pode ver aqui, ó. Professor, você vai ficar chique agora. Chapéu. Chapéu eu escrevo com isso, com CH. E aí, no caso, chapéu e os derivados desta palavra, enchapelar. CH. E se você também chamar chapeleiro, você também tem o CH. O que mais a gente pode ter ali em relação ao uso? Olha aqui, ó, fazendo uma propaganda aqui do shampoo do professor. Shampoo. Gente, uma observação. Shampoo, aqui na embalagem, ele está escrito o seguinte. S-H-A-M-P-O-O. Só que o shampoo, na língua portuguesa, aportuguesado, como o tio já falou anteriormente, ele se escreve desse jeito, ó. Horrível, né? Até tirar aqui para tirar a propaganda do shampoo. Horrível. Então, esse shampoo, na língua portuguesa, a gente escreve com X, ok? Do jeitinho que a gente colocou aqui para você, que a nossa produção colocou. Mais alguma dúvida? E se a gente tiver, bora fazer mais um desafiozinho aqui, ó. No caso de chique. Chique eu escrevo com... Sim, com CH. Chiquérrimo. Eu escrevo com CH. E aí, se eu falasse assim, para melhorar esse estilo, já que sou chique, charmoso, charme, charmoso e qualquer outro derivado, eu escrevo com CH. Muito bem, tirando aqui o nosso... Não, vamos tirar não, vamos encerrar a aula com esse visual magnífico aqui do professor de vocês. Então é isso, minha gente. Como eu falei, regras ou dicas que a gente pode falar em relação à ortografia, elas ajudam, mas elas não são tudo. Por isso que vale muito a pena você trabalhar a questão da leitura e da escrita, ok? Tem que estudar. Deixar de preguiça. Você é preguiçoso? Não! Não pode ser preguiçoso. Tem que batalhar, tem que estudar, minha gente. É isso. O professor chique e charmoso de vocês está indo embora. Até a próxima aula. Nos vemos e estuda, menino. Tchau, gente. Beijão.